A paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando agora a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos. Ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Como nós havíamos visto no vídeo anterior, a carta está dividida em duas grandes partes, duas seções. Uma que vai até o capítulo 9, que é conhecida como uma carta simples, ela uma carta só. E depois uma outra parte que começa no capítulo 10, é vista por muitos dos estudiosos como uma segunda carta, que foi unida a esta primeira carta, fazendo e formando, portanto, a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Pois muito bem, o prefácio, essa parte inicial, essas apresentações, ela pega praticamente o capítulo primeiro inteiro, ela vai até o verso 11, esse o prefácio. E ele se apresenta como apóstolo de Cristo. Isso era necessário, sim, por conta dos conflitos que estavam acontecendo e por conta das acusações que eles estavam dando para Paulo. Paulo sofria algumas acusações em relação à sua autoridade. Então ele já enfatiza, ele já começa a falar da sua autoridade, já no início da carta, falando que ele é um apóstolo de Cristo. Mas por que apóstolo? Porque Paulo viu Cristo. Ele havia visto o Senhor ressurreto. Mas como assim ele havia visto? Ele havia visto no caminho para Damasco. O amado lembra desta passagem. Bom, a saudação é partilhada com Timóteo. Timóteo encontrou-se com Paulo em Listra, na cidade de Listra, uma das cidades onde Paulo também ministrou. E isto aconteceu na segunda viagem missionária. Este Timóteo era filho de mãe judia, como nós já vimos em outros vídeos, e o seu pai era grego. Depois, Timóteo é substituído por Tito como emissário de Paulo lá na cidade de Corinto. E a carta é dirigida para a igreja de Corinto. Ele começa falando em graça. A expressão que ele usa em grego é charis ou charis. Charis quer dizer graça. Esta graça é um cuidado, é uma ajuda. É a ajuda e o cuidado que Deus tem para com as pessoas. E isto nós vemos na obra de salvação. Ela foi demonstrada, essa graça foi demonstrada ao ser enviado o seu filho, Jesus, ao mundo. Para quê? Para fazer a salvação da humanidade. Então, a graça, no primeiro momento, se apresenta como esse envio de Jesus aos homens e depois, no segundo momento, em atos de amor, atos de ajuda, provisão para as pessoas. Então, ele fala sobre graça e paz. Então, normalmente ele cumprimentava as pessoas, graça e paz. Graça nesse sentido e paz, shalom, não quer dizer só paz, ausência de guerra. Nós já vimos isso em outros vídeos, mas só para relembrar aqui, quando ele fala de paz, ele está falando de um bem-estar total, absoluto, integral e prosperidade. Ele começa então a falar sobre uma ação de graça. Paulo fazia isso no início e no final das suas cartas, porque
ele dá graças às pessoas, dá graça àquilo que as pessoas estão recebendo de Deus, e ele próprio recebe de Deus o conforto, o apoio em meio a grandes aflições, em meio a conturbadas rixas e brigas, violências que eles haviam recebido daqueles que estavam contra o ministério. Então, ele dizia aqui, este é o Pai de misericórdia. O que ele quer dizer quando fala de Pai de misericórdia? Essa misericórdia que é a ação de salvação que Deus executou na pessoa do seu Filho Jesus. Enquanto eles vão compartilhando os sofrimentos, eles compartilham também o conforto que Paulo recebeu. Então Paulo está dizendo, não é só a salvação, é tudo aquilo que vem junto, é a consolação, o paracleses, né? Daí o Espírito Santo, o paracleto, que é de consolação. Então ele vem pedindo, exortando, encorajando, né? Consolando. Esse paracletos é o consolador, é o advogado que tem do lado de todas as pessoas, é aquele que está ao nosso lado. Portanto, ele é o Pai de misericórdia, mas ele também é o Deus de toda a consolação para Paulo, para os coríntios e para nós também hoje em dia. Essa consolação, Paulo começa a desenvolver esse assunto da consolação. Essa consolação era um encorajamento, uma sustentação que Deus dava em plena aflição. Então Deus proporcionava um livramento. Nesse livramento, nós vemos a obra salvífica de Jesus. Portanto, nesse livramento, nós vemos a vinda do Messias, a vinda de Jesus para nos salvar. E ele fala dessa consolação que ela vai ser perfeita, mais perfeita ainda, mais profunda ainda, no dia da revelação de Jesus. Quando isso acontece? Na segunda vinda de Jesus, já na era messiânica, quando Jesus vem em glória, né? Só que esta era, amados, essa era messiânica, ela vem em toda a sua profundidade ainda no futuro. Nós não vivemos isso ainda em toda a sua profundidade, mas nós já vivemos uma revelação, nós já vivemos um início disso, porque isso acontece quando Jesus veio. Então, na verdade, esse dia da revelação, nós já temos uma amostra como vai ser, temos uma ideia de como vai ser exatamente pela vinda de Jesus. Então é uma amostra grátis de como é, uma antecipação de como é. Paulo fala das suas tribulações, ele reclama, não é bem uma reclamação, mas ele leva em consideração as aflições que ele passou em todos os lugares aonde ele foi, principalmente agora que ele estava na Ásia. Então, em todo esse local. Que são essas tribulações? São provações físicas, né? Paulo sofria porque ele trabalhava, ele ministrava, ele andava, ele fazia jejum, oração, intercessão, e tudo isso dá uma carga física muito grande. Os perigos que ele passava, as perseguições, ele foi açoitado, ele foi apedrejado, os riscos que ele passava durante as suas viagens, ele teve muitas vezes naufrágios, ele sofreu esses naufrágios. E ele explica esses sofrimentos e essas tribulações para o nosso aprendizado. Às vezes nós ficamos pensando, poxa, mas por que nós sofremos tanto? Por que nós estamos passando por esta circunstância? Nós estamos sendo lapidados pelo Senhor. Esse sofrimento é para podermos
consolar também aqueles que estão ao nosso lado e que contam conosco. Então, como nós somos consolados pelo Paracleto, que a gente viu agora há pouco, né, por esse Consolador, o Espírito Santo, também nós, ao sermos consolados, nós vamos aprendendo a auxiliar os outros, a apoiar os outros, a confortar os outros. Né? O livramento, amado, o livramento ele é divino, ou seja, não tem nada que eu ou que você possamos fazer para nos livrar. Tudo que vem para nos livrar vem de Deus. Tá? Mas nós estamos aflitos, sim, e nisso nós podemos nos auxiliar. Deus nos dá o livramento, mas nós podemos nos consolar. Nós somos consolados por Deus e nós podemos consolar os amados irmãos. Né? Nós compartilhamos, encorajamos as pessoas que estão sofrendo também aflições. Assim como nós somos consolados, não só pelo Espírito Santo, mas também por irmãos que sejam mais maduros, mais calejados na fé e no andar com o Senhor. Paulo fala sobre os sofrimentos de Cristo, né? Todos os sofrimentos são passados por Paulo. Paulo passa tudo isso e ele dá esta lição de vida para nós exatamente porque ele tem na mente dele, ele tem diante dos olhos dele Cristo. Cristo também passou por tudo isso. Né? Tudo que estava acontecendo não era de graça, era exatamente porque Cristo veio, era exatamente porque a era messiânica havia iniciado. Os judeus tinham uma ideia de que quando o Messias viesse, a situação, todo o dia a dia das pessoas, as aflições seriam grandes. Eles chamavam isso de dores de parto do Messias. Então, eles identificavam o Messias com aquele sofredor de Isaías e os cristãos associavam, portanto, o sofrimento de Cristo com o servo sofredor de Isaías e também com o cristão sofredor. Portanto, era uma identidade para com o Senhor. O resultado desta luta constante e desta perseverança para vencer a perseguição e toda a tribulação, né? O resultado disso tudo era uma habilidade para poder auxiliar as outras pessoas. Saber o que dizer, saber o que fazer, saber como proceder, não só para si, como também para os outros. Né? Ele afirma, portanto, que ele foi confortado por Cristo, ele foi confortado por Deus, ele foi confortado pelo Espírito Santo, para que ele pudesse confortar com o conforto, com a consolação que ele próprio recebeu. Né? E ele tinha uma certeza: se nós estamos compartilhando o sofrimento com Cristo, muito provavelmente esta certeza que nós temos, a grande possibilidade, probabilidade, é que nós tenhamos também esse compartilhar de consolação, esse compartilhar do que aconteceu com Cristo, que sofreu, mas que venceu, foi ressurreto e está à direita de Deus Pai. Portanto, a lição da aflição em relação àquilo que Paulo está explicando nesse início de carta, né, é ensinar a total dependência que Paulo tinha de Deus. E essa total dependência eles também deveriam ter para si. Né? Paulo, portanto, aprendeu a confiar em Deus. Ele enfrentou a morte várias vezes, em todas as vezes ele saiu vencedor. Por quê?
porque ele se entrega em independência absoluta de Deus. E é assim que ele está indicando, é assim que ele está sugerindo que nós também façamos. Né? Ele aprendeu que essa confiança em Deus, essa confiança numa pessoa, que Deus, né, que o ressuscitaria da sua morte pessoal. Né? Paulo, ele sofreu várias coisas, né? Tanto isso é que em Atos conta-se uma passagem em que ele só não morre porque Deus providenciou a intervenção de Priscila, de Áquila, esse casal que residia em Éfeso, quando Paulo morava ali, ele foi salvo por esse casal que Deus mandou para isso. Portanto, nós podemos confiar na providência divina, na consolação, no livramento divino. Né? Isto vai ser feito diretamente por Deus, isso vai ser feito através daqueles que Deus manda para nos auxiliar quando isto é necessário. Assim como Paulo tinha um casal, Priscila e Áquila, nós também temos na nossa vida, nós também temos aqueles que Deus manda para interferir a nosso favor, auxiliados e confortados, fortalecidos, suportados pelo Espírito Santo. Paulo estava convencido de que a oração faz muita coisa. Então, se você observar, Paulo inicia e fecha as suas cartas orando, pedindo oração e orando pelas pessoas. Né? Então, ele é convencido e ele dá essa lição aos coríntios de que a oração intercessória ela é eficaz, ela traz resultados. Né? E, portanto, ele pedia oração sem pensar duas vezes, ele estava sempre pedindo oração. Então, orem uns pelos outros. Orem uns pelos outros, pelos seus amigos, né? Peçam oração e orem para que haja intercessão, eficácia na intervenção. E também Paulo diz o seguinte: além da oração, o que você tem que fazer, amado? Paulo estava dizendo isso, ele aprendeu isso, estava ensinando isso, estava dizendo isso para os coríntios. E ele está dizendo para nós também. Além da oração intercessória, meu querido, uma outra coisa super importante são as ações de graça dirigidas a Deus. Aquele que concede, que nos dá o livramento, porque Ele é o poderoso suficiente para nos livrar de toda a de toda a luta, de toda a perseguição, de tudo que possa nos prender. É Ele que tem poder suficiente para nos livrar. Amém, amados? Bons estudos.